Shalom, sejam bem-vindos à Casa dos Benenos, sim. Curta e compartilhe este vídeo em suas redes sociais. Vamos falar hoje sobre o significado da prece. A palavra hebraica, tefilá, é geralmente traduzida para outros idiomas pelas palavras prece ou oração. Mas esta não é uma tradução fiel, pois fazer uma prece significa pedir, suplicar, implorar em termos semelhantes, para os quais existem diversas palavras hebraicas que transmitem este sentido com maior precisão. As preces cotidianas não são simples pedidos dirigidos a Deus para prover as necessidades do dia a dia e nada mais. Tais pedidos também são incluídos nas orações, mas, na realidade, as preces são muito mais do que isso. Por que rezamos? A prece é um mandamento de Deus. Ele ordenou que dirigíssemos nossas preces a Ele, tão somente. Em tempos de tribulação, devemos nos voltar para Deus em busca de ajuda. Em tempos de bem-estar, devemos expressar nossa gratidão. E quando tudo vai bem conosco, devemos ainda orar a Deus todos os dias, para que Ele continue a nos mostrar a sua bondade, a sua benevolência e nos conceda nossas necessidades. Por que devemos orar ao nosso Pai? Não sabe Ele o que é melhor, do que é melhor para nós? Quais são as nossas necessidades? Não sabe Deus? Não é Deus, pela sua própria natureza, bom e benevolente e sempre disposto a nos ajudar? Afinal de contas, os filhos não rezam aos pais que amam para que os alimentem, os vistam e os protejam. Por que então deveríamos orar a Deus por estas coisas? Como todos os outros mandamentos que Deus nos ordenou a cumprir, não por Ele, mas por nós. Ele nos mandou orar a Ele pelo nosso bem. Deus, o Eterno, Todo-Poderoso de Israel, não precisa de nossas preces, mas nós não podemos ficar sem elas. É bom para nós mesmos, reconhecermos a nossa dependência de Deus para a vida, para a saúde, o pão de cada dia, o bem-estar em geral. Devemos fazê-lo todos os dias e repetidamente. Devemos recordar frequentemente de que nossa vida e a felicidade são um presente do Criador misericordioso. Deus não nos deve nada. No entanto, Ele nos dá tudo. Devemos tentar agir da mesma forma em relação aos nossos semelhantes, ajudá-los com amor e sinceridade. Devemos expressar nossa gratidão a Deus com palavras apenas, não com palavras apenas, mas através de atos, obedecendo seus mandamentos e seguindo sua orientação através da Torá e do cumprimento dos mandamentos, dos preceitos. Mesmo em tempos difíceis de tribulação, não podemos nos desesperar, ficar tristes, angustiados, pois sabemos que, de alguma forma, o que quer que nos aconteça é para o nosso bem, em forma de uma bênção disfarçada, a escada. Nossos sábios declaram que a escada que o patriarca Jacó, viu em sonho com os anjos de Deus subindo e descendo por ela, era também um símbolo da oração, uma escada que se apoiava na terra e alcançava o céu. Significa que Deus mostrou para Jacó que a prece é como uma escada que liga a terra ao céu, o ser humano a Deus. As significativas palavras da prece e as boas resoluções que evoca são transformadas em anjos que sobem a Deus, que, por sua vez, envia anjos com as bênçãos de volta. É por isso que Jacó viu no seu sonho que anjos subiam e desciam. Embora fosse
de esperar que os anjos descessem primeiro para depois subir? Mas, meu amigo, minha amiga, por que oramos? É apenas o primeiro degrau da escada. No nível mais alto, a oração tem a ver com assuntos mais elevados do que as necessidades materiais de todos os dias. A palavra hebraica, tefilá, deriva do verbo parer, julgar. Usamos o verbo reflexivo lerhipaler, que é orar, que significa também se auto-julgar. Assim, a hora da prece também é a hora do auto-julgamento e da autoavaliação. Se a pessoa se dirige a Deus e pede suas bênçãos, tem, inevitavelmente, de perscrutar em seu coração e se examinar para verificar em que altura está dos padrões de conduta que Deus prescreveu para o homem. Enfatizamos nas preces a infinita bondade e misericórdia de Deus e oramos a Ele que nos conceda os desejos do nosso coração, não porque mereçamos, mas apesar de não merecermos. A avodá, o serviço, num nível ainda mais elevado, a prece se torna avodá. A Torá nos ordena servir a Deus com o coração. Essa prece ela tem que ser com o coração. E os nossos sábios questionam que espécie de serviço é o serviço do coração. E respondem, é a prece. Nesse sentido, a prece significa a purificação do coração e de nossa natureza. O sentido simples de avodá é trabalho. Trabalhamos com material cru e o convertemos em produto refinado e acabado. Removemos as impurezas e a transformamos em algo útil ou belo. Do mesmo modo, cada judeu está cheio de maravilhosos tesouros de caráter, como recato, bondade e outros traços positivos naturais. Mas às vezes estão soterrados e cobertos por solo, poeira e devem ser removidos. Falamos de uma pessoa de bom caráter, como refinada ou de um caráter refinado. Implica em um grande esforço superar coisas como orgulho, ira, ciúmes e traços negativos e semelhantes. A tefilá, no sentido de avodá, é a refinaria no qual as impurezas de caráter são removidas. Estes são maus traços de caráter que provêm da alma animalesca do homem e são naturais a ela. Nós somos dotados de uma alma divina, que é uma centelha da própria divindade e um repositório de todas as maravilhosas qualidades que tornam o homem superior aos animais. Durante a prece, a alma divina fala a Deus e até a alma animal se enche de santidade. Tornamo-nos cientes das coisas que são verdadeiramente importantes. Do mesmo modo, quando oramos por vida, saúde, sustento, pensamos nessas coisas no seu sentido mais profundo. Uma vida digna de ser chamada vida. Saúde, não só física, mas sobretudo espiritual. Sustento, aquilo que realmente nos sustenta, neste mundo e no vindouro, a Torá e as mitzvot, os mandamentos. A tefilá, a oração, é uma ligação, é um nível mais alto da escada da prece. É alcançado quando ficamos tão inspirados a ponto de não desejar mais nada a não ser o sentimento da ligação com Deus. Neste nível de tefilá, se relaciona ao verbo usado na Mishnah, codificação da lei oral. Tofer, que é ligar, juntar. A nossa alma é uma parte da santidade divina, uma parte da divindade. E por isso almeja ser reunida e reabsorvida pela divindade. Assim como uma pequena chama
é absorvida quando colocado perto de uma chama maior. Podemos não nos dar conta desse desejo de ligação, mas não obstante, ele existe. Na verdade, a alma é a vela de Deus. A chama é uma vela e é inquieta e tenta subir, como que procurasse se arrancar do pavio e do corpo da vela, pois tal é a natureza do fogo, forçar para o alto. A alma também se dirige para o alto, como a chama de uma vela. A tal é a sua natureza, que estejamos cientes disto ou não. Esta é também uma das razões por que um judeu balança o corpo involuntariamente quando reza, pois a prece é o meio pelo qual nos ligamos a Deus com uma profunda ligação de espírito para espírito. E ao fazer isto, a alma com que se eleva para o alto para se reunir com Deus. A prece é como uma escada de muitos degraus. Para chegar ao topo, é preciso começar embaixo e ir subindo com perseverança. Para sermos capazes disto, as preces foram profeticamente compostas por profetas e sábios da antiguidade e organizadas também como uma escada, guiando-nos gradativamente e firmemente para uma inspiração e elevação cada vez maior e mais significativa. A lei judaica, ela nos orienta sobre o dever de orar 3 vezes ao dia, de manhã, à tarde e após anoitecer. Nossos sábios nos contam que o costume de orar 3 vezes ao dia foi originalmente introduzido pelos patriarcas Avraham, a prece da manhã, Isaac, a prece da tarde, e Jacó, a prece da noite. Nós, os filhos de Avraham, Isaac e Jacó, herdamos 3 qualidades de nossos patriarcas, respectivamente, a bondade, o amor com que se distinguiu Avraham, a justiça, a reverência de Isaac, e a virtude e a misericórdia de Jacó. Isto nos capacita a servir a Deus e dirigir-lhe as preces, as orações, com amor, temor, reverência e misericórdia. Encerramos hoje o nosso programa por aqui, mas eu quero lembrar você, lembrar o senhor e a senhora, este programa é transmitido pela Rádio Judaica Portuguesa, direto de Belmonte. Torne-se também você um mantenedor da Casa dos Benenos, sim. Curta e compartilhe este vídeo com seus amigos. Shalom. יש 6 מצוות שאדם